Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, lembra daquele rapaz suposto intelectual que veio publicamente aqui numa plataforma YouTube e disse que não tinha nenhum ateu preparado no YouTube, que o único ateu preparado no YouTube era o seu amigo David Ribeiro, né? E aí eu fiz um convite para ele, para debatermos em qualquer campo que ele quiser do conhecimento, e aliás, até mentorado pelo amigo dele, David Ribeiro, que é um jovem inteligentíssimo, muito bem preparado, mas não é tanto assim, né, gente? É para menos. E esse jovem, ele apareceu novamente, agora ele está reagindo aos ateus e outros críticos da fé cristã, da Bíblia, da patrística, enfim. E foi num vídeo do chileno. O chileno participou de um debate com o Paulo Cogos, aquele que vocês sabem que participou de um debate com o professor Fábio Sabido. E vocês verão o que ele vai falar do chileno, quando o chileno vai responder o Paulo Cogos em relação à ética aristotélica. E olha só, pessoal, para surpresa do Matheus Fujita, do nosso ilustríssimo chileno, eu também estou aberto a um debate com quem quiser dialogar sobre Aristóteles, porque afinal eu não comecei a ler Aristóteles, estudar Aristóteles na atividade acadêmica. Inclusive, Aristóteles foi o meu primeiro livro a ser lido, estudado. Inclusive, foi a metafísica, depois a retórica, a ética Nicômaco, antes de eu sequer ter formação. Então, a gente vai ouvir aqui o que esse fujão, que se acha intelectual, a última bolacha do pacote, ele usa a ad hominem, ele usa uma maneira de atacar, de descredibilizar o argumento do outro, nunca confrontando as ideias. E ele acha que é o bambambam. E eu quero dizer aqui ao jovem Fujita, eu estou preparado para te dar umas boas palmadas no bumbum, tá? Se você, como eu disse, tiver coragem de me encarar, porque você disse que domina Aristóteles, Plutarco, todas as literaturas, só tem uma diferença, eu já te falei, comigo a gente vai fazer uma análise direta lá dos textos clássicos, não é com comentarista, tradução, não, nós vamos lá diretamente nos clássicos. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, que eu estava assistindo, o chileno vai falar algo. Vocês verão o que o Matheus Fujita irá dizer, e ele me baniu, porque eu fiz um comentário acadêmico, um comentário assim, totalmente crítico. Vamos ouvir? Do grego quer dizer propósito. Então Aristóteles dizia que tudo tem um propósito. Tá? Então, quando ele diz que a ética aristotélica é teleológica, diz que ela se propunha a um propósito. Só que você esqueceu duas coisas, né? Então, o chileno vai explicar a diferença entre a ética proposta por Aristóteles, inclusive quem lê a ética Nicômaco, e não só a metafísica dos costumes, também, que não é uma coisa kantiana, está lá em Aristóteles, vai entender o que o Aristóteles está propondo e que a ética que nós vamos encontrar, ou seja, esse menino tal de Fujita, ele não sabe nem diferir platonismo, médio platonismo, aristotelismo, de qualquer outra coisa. Porque o ambiente em que o cristianismo vai estar se desenvolvendo já é um ambiente que está mesclado em todos os sentidos interculturalmente com o helenismo. Então a gente já tem um ambiente chamado greco-romano, onde não é diluído os costumes, os conceitos de justiça, de direito, né, de ética, de moral, pelos romanos. Então, olha que interessante. O chileno ele vai falar de utilitarismo, de teleologia, e aí tem um momento importantíssimo que o garoto, mais uma vez, o cagão, vai se manifestar. Vamos lá. Primeiro que nem Sócrates nem Aristóteles eram cristãos. Opa, prestou atenção? Por que o chileno falou isso? Esse menino, ele só engana a trouxa. Esse garoto não tem capacidade cognitiva de interpretar o que lê. É perceptível. Porque o âmbito, o contexto do debate é justamente sobre uma questão de uma ética e de uma resposta do ser, do ente, em relação a este ser predicativo, esse ser predicativo que ele busca. Você está entendendo? E é isso que o chileno está falando, mas esse garoto não deve nem saber o que é ontologia, né, ou outra coisa. Mas vamos lá. Até porque Cristo vai aparecer quase 500 anos depois. Então ele quer dizer, olha, a ética cristã não tem absolutamente nada a ver com
essa ética teleológica, numa perspectiva teleológica aristotélica. Pasmem, esse aí é o apologetazinho fuleira que disse que é o Bambambam e que o amigo dele, David Ribeiro, é o até o mais preparado do YouTube para debater. Eu já disse, Fujita, eu estou esperando você e o David, qualquer um, para um debate, ok? Mas tem que ser assim, ó, tete a tete, não pode ser negócio de live, não. Vamos lá, olha o que ele vai falar. Mas qual que é a relevância disso, Chileno? Olha o que ele perguntou. Qual que é a relevância disso? Qualquer pessoa, veja, minimamente com capacidade cognitiva, que entende de racionalismo, lógica e de filosofia crítica e analítica, já sabe que tem muito a ver. Porque quando se sustenta uma ética cristã, seja metafisicamente ou onticamente falando, se pressupõe uma ética que está ligada à ideia de uma entidade superior, seja ela como for, que pré-estabeleceu justamente a consciência humana uma resposta, vamos chamar quase que congênita diretamente, para um pressuposto. Então esse menino, ele não sabe nada, isso aí não deve nunca ter lido na vida, Aristóteles. E ele vai perguntar, qual é a relevância disso? A relevância é que a ética cristã está dentro de outro nível. Podemos chamar teleológico? Sim, mas absurdamente distintos. Vamos lá. Olha o que ele vai falar do chileno. Então, poucos judeus, eles eram gregos. E a ética aristotélica, a teologia dela, ela estava ligada à eudaimonia, que para eles, eudaimonia é uma palavra que vem do grego, né? O prefixo eu significa bom, né? Como em evangelho, que seria boas notícias, aqui em evangelho o caiu, né? E daimon significa espírito, que é onde vem nossa palavra demônio, né? Então eudaimonia seria um bom espírito, uma boa... Porra, chileno deu foi uma aula. Foi propedêutica à ética aristotélica. Isso aqui foi maravilhoso, isso aqui foi lindíssimo. O Matheus Fujita não teve capacidade para compreender o que o chileno falou, então é melhor dizer isso aqui, ó. Né? Então, quando você encontra o seu lugar no cosmos, quando você encontra o seu objetivo de vida, pelas reflexões de Sócrates, que era, né, uma vida irrefletida não vale ser vivida, e ele dizia, conhece a ti mesmo. Como você conhece o seu objetivo de vida? Conhecendo a si mesmo. Só que não necessariamente esse objetivo de vida, ele precisa de uma divindade. Eu posso ter um objetivo de vida que não esteja atrelado à divindade. Até porque, tanto para Aristóteles como para Sócrates, o objetivo era estar em harmonia com o cosmos, não com uma divindade. Certo? Porque o Deus de Aristóteles, ele era o mesmo Deus dos estoicos, que era um Deus panteísta, um Deus imanente. Não era o Deus da mitologia grega, que eram deuses transcendentes, que eram um panteão de deuses. Então, e aí... Quem quiser compreender mais, eu tenho aqui uma resenha, tá? Iniciando com Sêneca e Epícteto, ok? Filosofias estoicas. Então vale a pena você, inclusive, assistir o vídeo aqui no Confraria Cognitiva. Fica faltando um pequeno detalhe, né? Porque Pascal, além de Pascal apresentar a aposta de Pascal, ele complementa, né? E que eu acho muito importante esse complemento, que ele diz assim, o presente agride. Gente. Aí, olha o que ele vai falar. Ele não refuta nenhum argumento, nenhum, do chileno. Mas ele prefere dizer isso aqui. Esse é o nível de gente que fica com jargões. Veja, quando eu chamo esse menino de fujão, é porque ele fugiu. É fujão. Ele bateu e correu. Ele é típico disso aí. Depois que eu dei uma lapada, ele ficou um mês sem aparecer no YouTube. Aliás, acho que foram 2. Então, é um nível de gente com baixa capacidade intelectual, que usa jargãozinho, fala para o seu curralzinho, e quer criticar, veja, criticar o outro, não a ideia do outro. E você vai dizer para mim se agora ele vai criticar o chileno ou as ideias do chileno. Se ele refutou algum argumento do chileno e disse se houve uma contradição. Vamos ouvir. Para mim foi aqui um monte de coisa falando. Chileno querendo passar de intelectual, erudição. Aí ele dá uma risadinha de bosta, né? É típico desses merdinhas de YouTube. É uma risadinha de bosta. Muitos me criticam pela minha maneira severa e até jocosa de falar, o que não tem a ver com a honra e a dignidade dele, mas pelo comportamento ad hominem de um garoto que não consegue entender o que lê. Eu tenho a certeza que o dia que esse moleque ficar de frente comigo num debate, ele vai sair todo cagado. Porque não vai saber nada. Quando eu falo, você quer falar de Aristóteles comigo? Você quer falar de Platão? Então vamos falar direto do grego. Vamos ler aqui.
Vamos ver realmente todos os conceitos do campo semântico, semiótico. Vamos ver o que eles querem dizer. Não vai conseguir falar nada, porque não sabe nada. É gente que lê, copia, cola, e aliás, ainda eu acho que é adventista. Então ele vê a Bíblia e qualquer outra literatura dentro de outras perspectivas. Então ele prefere, mais uma vez, e o violento sou eu, quem agride sou eu, quem ataca sou eu. Veja que ele não critica os argumentos do chileno. Ele dá uma risadinha de bosta, sabe? Parece que foi tipo assim, que deu aquele peido que vaza sem você querer, para descredibilizar as falas do chileno. Olha aí, ó. Respondeu meu. Cadê aqui? Chileno querendo pagar de intelectual. Chileno conseguiu enganar muito bem ao ponto de acharem que ele é um intelectual. Pois é. O que ele refutou do chileno? Aí, galera, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu fui lá pelo canal Confraria Cognitiva, que eu acho que o Matheus Fugita nem... Ele sabe que sou eu. Aí eu fiz 2 comentários, ele me baniu. Ele me baniu, tá? Eu fiz 2 comentários respeitosos, educados, lá no canal dele. Mas ele já baniu, não dá para... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó. Ó, ele já baniu, então não dá para aparecer. Mas vocês vão ouvir ele dizendo, eu vou banir. Por que ele vai banir? Porque não aceita o contraditório. Porque não foi ataque à honra dele. Eu só disse. E aí, Fujão? Você não entendeu nada do que o chileno falou. O que o chileno disse foi isso, 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 isso e isso. Claro que eu fiz ele passar vergonha na audiência dele, porque ele não conseguiu entender o que o chileno disse. Eu vou mostrar para vocês que ele vai, no momento que ele vai dizer que vai me banir, quer ver? Um grande irônico. Ele quer mostrar que sabe, pois é, um comentário assim que não precisaria ser feito ali para passar um ponto dele sequer. Ele faz todo um negócio para comentar, vai falar de história. Ele no meu debate foi assim também, né? Ele enche bastante, assim, fala, né? Mas não tem. Opa, peraí, surgiu aqui, saiu o pessoal que tá pagando, sorry. Mas ele não tem tanta necessidade de fazer esse esclarecimento. Claro que tem! Como é que não tem? Se o objetivo do argumento é defender uma determinada premissa, todo contra-argumento ele tem que ser epistemologicamente sólido, filosoficamente consistente e precisa ser objetivamente e pedagogicamente bem explanado. Mas como o rapaz, coitado, tem problemas sérios cognitivos, ele prefere dizer que o chileno quer... Veja, em nenhum momento ele criticou o argumento do cara. Ele atacou o cara. É típico de olavista. Lógico, né? Coisa assim. A aula de jargão. Não, jargão deu você, seu fanfarrão. Seu moleque. Jargão deu você, tá aí, claro. Jargão deu você, tá. Qualquer pessoa que te assistiu tem que ser muito jumento, alienado, para não entender que você, sem argumento, preferiu atacar o chileno, dizer que ele quis passar de intelectual. E você sequer fez um contra-argumento, um argumento dele. E quando eu fui no seu canal e mostrei que o chileno estava absolutamente correto, que houve uma necessidade, sim, dessa exposição, você preferiu me banir. Olha só. Pois é. Você gosta do Guedes, Gilberto, com Tonho Astrude? Claro, evidentemente que sim. Vamos lá. E por medo do presente, é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. E quais são os tempos que não são os nossos? O presente, o futuro, o passado e o futuro. Ou seja, quando eu sou jovem, eu fico projetando a felicidade. Por isso que o próprio Pascal diz, por isso que a felicidade ela serve como um projeto de vida. Porque não chega nunca, é só um projeto. Então, quando eu sou jovem, eu estou sempre projetando quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo outro. E aí eu vou ficando velho, quando eu percebo que eu tenho menos futuro e mais passado, eu começo a falar, não, porque na minha época que era bom. Ou seja, o próprio Pascal admite em si que a vida ela tem sentido nela mesma, independente da proposta da eternidade. É uma aposta. Opa, peraí. Ó, agora é o momento que ele viu o meu comentário, tá, gente? Esse é o momento que ele viu o meu comentário. Opa, peraí. Olha o que ele vai fazer. É típico dos democratas, dos que não aceitam passar vergonha quando falam besteira e, ao invés de criticarem outros, eles atacam as pessoas. Por isso que esse tipo de gente, eu trato no mesmo nível que ele trata as pessoas. Olha só. Caramba, peraí. Vocês vão ver que ele nem, com vergonha, ele nem colocou meu comentário na tela. Porque se ele coloca, ele passa vergonha para a própria audiência. Chegou aqui uma pessoa começando a falar uns absurdos aqui, eu vou banir, tá?
Vou banir, tá? Vou banir, tá? Absurdos. Vamos ver. Quais os absurdos que eu falei? Primeiro absurdo, eu mostrei para ele que houve sim a necessidade, que o que o chileno está fazendo está absolutamente dentro do contexto. Ele não entendeu nada, esse garoto não sabe nada. O que o chileno trouxe está lá em Aristóteles. A ética aristotélica, ela é chamada de ética teleológica. Primeiro porque ela parte da ideia do telos. Tem que ter uma finalidade, um utilitarismo, uma finalidade em si mesma. Ok? Para o grande Aristóteles, toda ação humana, ela tende a um bem, e o bem supremo da vida é o que ele disse, eudaimonia. Ou seja, é uma vida plenamente realizada, virtuosa, e não de fé, e não de crença. Ela é racional. Pergunto para você, por que todos os cristãos, ainda mais alguns aí, tentam querer legitimar? Tem até ateuzinho fuleiro aí, querendo falar de ética objetiva, de metaética. Eu não vou nem dizer quem é, né? Porque senão o Fujita se caga todinho, né? Por quê? Porque sempre querem, de alguma forma, ligar uma ideia de que há um ente por trás de tudo isso e que preconiza, de alguma forma, uma ética no ser, quando não existe. Ou seja, o que o chileno, meu amigo, está trazendo, e é o ponto central desse debate que você sequer entendeu, não basta você obedecer regras. Isso que o chileno está dizendo, por isso ele trouxe Pascal. Não basta você obedecer regras. É preciso você formar o caráter para atingir um fim próprio do ser. O que eu estou querendo dizer? Lá no comentário do Fujita, eu desafio o Fujita. Eu, quando prometo, eu pago. Eu te mando um pix de 100. Se você colocar para o teu público o comentário que eu fiz sobre Plutarco de Queroneia. Por que a ética em Aristóteles, ela, apesar de ser presumida por Plutarco, ela é absurdamente distinta, pois Plutarco de Queroneia será aquele que consolidou as bases, inclusive, do cristianismo, que você na vida sequer deve ter lido Morales, Vida Paralelas, e os próprios pais que comensuram a ética plutarquiana para a consolidação do cristianismo, que quase dentro de uma estrutura metafísica, metaética. Calma, Fugitinha. É essa visão que, na verdade, influenciou profundamente o mundo greco-romano. O mundo greco-romano acabou dialogando com o cristianismo nascente. Ou seja, Fugitinha, senta para você aprender, porque eu vou te marcar depois nesse vídeo aqui. Olha só. O que o chileno, ele quis dizer, não foi o que ele disse. O que ele quis dizer, e para entender o que ele disse, é preciso ter um mínimo de massa cromossômica no cérebro, é preciso ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender. A relação com a ética plutarquiana, ela vai aparecer justamente nesse processo de transição cultural entre a filosofia clássica e a moral cristã. É por isso, senhor Fujita, que o senhor baniu meu comentário e me baniu também. Né? Porque tu não sabe porra nenhuma. Fica aí exibindo uma bibliotecazinha, assim é que tenha entendido alguma coisa que tenha lido. Preste atenção aqui, meu amigo e minha amiga. Aristóteles, quando ele pensou sobre costume, sobre ética, como formação da virtude, eu recomendo a metafísica, eu recomendo que você leia Ética Nicômaco, é muito bom, tá? Para você entender. Primeiro, para Aristóteles, o ser humano possui uma natureza racional. Senhores, eu te pergunto, onde existe a ideia de fé, de crença, de dogma, onde você nega a realidade e sua concretude, existe racionalidade? Onde, por necessidade de crer, alguém nega as leis da física, da natureza, existe fé? Não. Então, primeiro, para Aristóteles, o ser humano possui uma natureza racional. A virtude é um hábito adquirido, não é congênito. Isso é fato. Deu para entender? É aí que ele vai trabalhar o conceito de equilíbrio, que é mesotes. Ele trabalha o conceito de mesotes, ou seja, o justo meio, o equilíbrio, que vai conduzir à excelência moral. E aí entra o terceiro ponto importante na ética aristotélica, e para esse fim, claro, que era
a política e a educação. Para Aristóteles, essa ética era necessária do ponto de vista para a administração da polis e da própria paideia do cidadão. Deu para você entender? É aí que o chileno, parabéns, deu uma aula brilhante. A ética em Aristóteles, a sua teleologia, significa viver bem nesta vida em conformidade com a razão. Não é com dogma, não é com a fé, ainda mais de quem acreditou durante séculos que Jesus estava voltando, que ele ia voltar em 1844, que a Bíblia é a palavra de Deus, que existe uma ética universal na Bíblia. Né, Fugita? É por isso que você vai continuar fugindo, porque diferente dos seus coleguinhas que querem, como o Daniel Gontijo, né, que não sabe porra nenhuma de Bíblia nem filosofia, só quer bater papinho para ter engajamento, eu não, eu vou te sapecar, meter-lhe o fogo no teu rabo, para você aprender a ter humildade e respeitar acadêmicos. Para você aprender, ok? Senhores, prestem atenção aqui, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, tá? O mundo greco-romano tardio é o mundo de Plutarco. Plutarco ele viveu num período em que a filosofia já tinha se tornado uma prática moralizante. Por isso ele, inclusive, tem ali os seus trabalhos como Morales, Vidas Paralelas, tá? Veja, ele não era aristotélico puro. Ele misturava platonismo, aristotelismo, estoicismo, a moral cívica romana, sobretudo. Então, a ética plutarquiana, que é a ética cristã, senhor Fugita, é a ética cristã e a ética plutarquiana. E aí, se você, de fato, é tudo isso que você diz, vem ficar de frente comigo no debate que eu vou trazer para você as mais de 2.182 vezes em que Plutarco vem sendo preservado pela tradição patrística como aquele que criou a paideia cristã para a consolidação do Império Romano. Vem, Fugita. Então, veja, nas Vidas Paralelas, por exemplo, o Plutarco usa biografias para formar moralmente o leitor. O que ele pretendeu fazer? Bem, se eu utilizar esse tipo de hermenêutica, né, seja lá como você quiser encarar, usando uma teleologia ou uma forma crítica política, vamos dizer, uma politeia, como Aristóteles também vai usar, ele quer aproximar a sua filosofia de uma espécie de pedagogia ética. É isso que ele quer fazer. Mas olha o que prefere dizer o rapaz. Não, chegou alguém aqui que falou absurdos. Absurdos são as bobeiras e as merdas que você anda falando, aparentando ser intelectual para gente burra que nunca leu na vida, sequer 1% do que você apresenta no seu canal. Eu vou banir. Eu vou banir. O Fugitinha baniu. Eu queria ver, se ele fosse homem, ele colocasse lá os comentários. E aí você que vai seguir esse fanfarrão pseudo-intelectual, vai dizer se eu o ataquei, o critiquei, ou se eu apresentei premissas totalmente bem fundamentadas sobre aquilo que o chileno falou. Por isso, o que o chileno propriamente está comensurando é esse encontro com o cristianismo. Veja, o cristianismo surge dentro do Império Romano e, inevitavelmente, absorveu linguagem e categorias filosóficas gregas. Tá? Só que houve uma transformação importante. Se em Aristóteles o fim humano, felicidade, está no campo da racionalidade e da virtude, no cristianismo o fim humano é uma união, Deus e salvação. Existe sempre uma entidade metafísica que vai preconizar, estabelecer, tanto que a teologia paulina mas aqueles que, não tendo a lei de Deus em seus corações, Deus as escreveu em sua consciência. Pergunta, ô Fugitinha fuleira, isso tem a ver com a ética aristotélica? Tem? Não tem, né? Você só engana esses gados aí do seu canal. Você só engana eles. Você é intelectual para eles. Então, o que há de de plutarquianismo nisso? Porque o que o chileno quis separar foi isso, mostrando, cara, o que você está trazendo não tem absolutamente nada a ver com o que o cristianismo vai estabelecer. O Plutarco vai apresentar um ambiente cultural em que a filosofia virou guia moral da vida, sem exigências de qualquer capacidade racional.
Ok? Pronto, é fé, é crença. Deus é a base fundamental de toda a ética. A ética se torna interior, autocultivo moral para ganhar destaque. Você é preciso fazer para cumprir um propósito que não é mais em si mesmo a vida. É um propósito no metafísico, no divino. Então cria-se uma ponte cultural para o próprio cristianismo. Por isso, senhor Fujita, que cristãos como você, e cristãos como naquela época, né, na verdade, passaram a valorizar biografias dos santos, como Santo Agostinho, São Policarpo, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho. Deu para entender? Por quê? Porque esses, de alguma forma, passaram a entender como enfatizar domínio das paixões, como defender virtudes como humildade, temperança e caridade, sempre tendo um coercitivo. E o coercitivo é sempre a ideia de um ser metafísico. Por isso que para ele o chileno fala besteira. Por isso que para ele o chileno não é intelectual. É gente que levou um pau num debate com o chileno, não aprendeu porra nenhuma, teve oportunidade de aprender, e se passa de intelectual aqui no YouTube. Deu para entender? E outra, vai continuar fugindo de mim. Quem gosta de gente como ele é o Daniel Gontijo. Porque não sabe porra nenhuma, não aprendeu porra nenhuma, não sabe nada de filosofia, não sabe porra nenhuma de Bíblia, entende? E continua para poder ter a hypezinha dele falando esse monte de merda. Então é o tipo de gente que o Daniel Gontijo gosta. Quando esse rapaz disse que não tinha ateu nenhum preparado no YouTube, ele incluiu inclusive o Daniel Gontijo, que ao invés de se posicionar, não, eu vou conversar com o Fujita, eu Fujitinha. Você tá conseguindo entender? Cara, o que o chileno tá falando ali para desconstruir vamos dizer, a argumentação do Paulo Cogos é que você tem dentro do contexto do cristianismo, tá, uma estrutura absolutamente diferente, mesmo que teleológica aristotélica. Você tem um cristianismo com o objetivo de formação do caráter baseado sempre em dogma, regra de fé e prática. Condição: a consciência não tem nenhum sentido, nem o valor, muito menos a razão. Ponto. Tanto que até o culto, que segundo Paulo, ele vai denominar de racional. Você já viu alguma coisa de racionalidade? De você querer acreditar no metafísico? Em seres extraterrestres e por aí vai? Não tem. É uma pedagogia moral. Não tem. Cultivo? Não tem. Não tem. Tudo está baseado numa síntese medieval. É fato. Foi São Tomás de Aquino que trouxe uma síntese. Deu para você entender? E, claro, como outros, sempre distorcidas. Aristóteles apenas forneceu a estrutura racional e teleológica. O cristianismo fez o contrário. Ele forneceu o fim sobrenatural. Por isso, toda e qualquer conduta que se expresse sob ética fugitinha, ela só é a partir, a priori, de uma consciência de um ente soberano ou divino ou metafísico. Ou seja, senhores, as virtudes naturais aristotélicas foram transformadas em exigências divinas criadas ou propriamente introjetadas dentro da mente do indivíduo. Ou, o que eu quero dizer é que há uma exigência de fé, esperança, caridade, totalmente absurdamente distinto. Totalmente absurdamente distinto. Por isso que ele não conseguiu entender o que o chileno falou, ele não tem capacidade. Esse garoto só engana bobo. Só engana bobo. E tem um outro aí que fala meia dúzia de termos que a sociedade, os youtubers sequer conhecem, porque não leem filosofia, não leem filosofia analítica, não leem filosofia da linguagem. Aí o moleque fica ali 2 horas falando difícil, igual um garoto que tentou fazer uma prova para entrar numa universidade, usou um monte de jargão jurídico, coisa que eu posso fazer aqui. Aí você acredita que verbalizar um vernáculo erudito, filosófico, epistemológico é intelectualidade. Se você perguntar ao cara, numa sabatina, ele não consegue comensurar aquilo que falou. É por isso, Fujita, que eu vou afirmar aqui, desafio você e o teu amigo David para um debate. Os dois. Ao vivo. Não é por live, não. Ao vivo. Tá feito o convite. Beleza? E aí, vocês escolhem o tema, decidem o tema que vocês quiserem debater.
Chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. O Daniel Montijo teve coragem de fazer uma live com o título David Ribeiro, o ateu mais inteligente do Brasil. O cara é neurocientista. Qual o critério que ele utilizou para fazer isso? Qual o critério? No mínimo, o David Ribeiro deveria ser um polímata. Se ele é um polímata, ele vai dialogar com a filosofia da linguagem, com todos os campos do conhecimento. É o mínimo que se exigiria para poder dizer que o cara é o cara mais inteligente do Brasil. É uma ofensa, na verdade, à ciência, né? O cara que se diz neurocientista. Fazer uma afirmação dessa chega a ser algo vergonhoso. Qual método empregado e critério empregado para avaliar o QI de um indivíduo? Bem, é possível eu dizer e reconheço que o David Ribeiro é um garoto inteligentíssimo, sim, e que dialoga amplamente com alguns campos do conhecimento, mas sobretudo na filosofia. Bíblia não sabe porra nenhuma, nada, é zero, sabe nada. Outros campos como antropologia, muito menos. E se ele quiser um debate comigo, ele pode entrar em contato comigo, como inclusive eu mandei uma mensagem para o David Ribeiro. Como uns não têm coragem de fazer, eu faço. Eu desafio vocês citarem o meu nome ou me desafiarem para um debate como eu faço com vocês. Tá feito. Direito de resposta. Tá feito. Tá feito. Portanto, eu vou resumir o que o chileno quis dizer. Amanhã eu vou republicar esse vídeo. Ok? Vou republicar porque chega a ser ofensivo o que esse rapaz falou. Por isso que eu decidi fazer nesse horário, porque eu sei que o canal não tá lá essas coisas. E eu já vou até tirar esse babaca da tela aqui para você conseguir me entender. Ok? O que o chileno está trazendo é, olha, Aristóteles criou uma ética teleológica baseada em virtude no fim humano racional. Não tem nada a ver. Se você pegar o Novo Testamento, sobretudo as cartas paulinas, todo comportamento humano, ele sempre será baseado em resposta direta e objetiva a uma ordem pré-estabelecida, divina, moralmente ou eticamente. Quer ver uma coisa? Pensai nas coisas que são do alto, não andai na carne. Olha, pensai nas coisas do espírito, porque amai, porque tá tudo isso, eu pergunto. E isso tem o quê de teleológico? Isso é teologia de segunda categoria, alienação, doutrinação, é política, é teologia de intervenção. É algo feio. O Plutarco de Queroneia ajudou a transformar a filosofia numa prática moral, para formar o interior dentro do mundo greco-romano e consolidar as bases do cristianismo. O cristianismo, ele herdou uma estrutura ética, só que ele redefiniu o telos. Não mais apenas a felicidade racional. Agora tem uma teologia, agora tem um dogma, agora tem a exigência de colocar quem nunca esteve. Quem? A ideia de um ser supremo, um Deus. Quero até lembrar que, de acordo com a literatura clássica, os filósofos gregos nunca conceberam a ideia de Deus dentro de uma dogmática ou pragmática. Nunca! Inclusive, esse rapaz aí sequer deve saber quem foi o primeiro poeta a ser chamado de teólogo, né? Mas como eu sei que ele não sabe, eu vou dizer, foi Orfeu. E Orfeu fazia dogmatismo, pragmatismo, teologia apologética? Não, porque o conceito defendido por Homero, na sua, vamos dizer, hermenêutica aos pensamentos poéticos e a figura de Orfeu aparecendo como tal, é justamente para falar não de uma ética onde um ser metafísico é a base, mas sim a capacidade racional do indivíduo a partir da sua própria faticidade. Mas como esse cara é crente, acredita que cobra fala, jumento fala, que Bíblia Sagrada é inspirada. Inclusive, ele é adventista e guarda até o tal do Shabat. Então, esse indivíduo precisa fazer uma teologia de segunda categoria, de boteco, querer atacar as pessoas. É por isso que comigo não bate de frente. Porque eu não tenho negócio como o Daniel fez, outros fizeram, não. Eu meto ele ao sarrafo. Porque se ficar de frente comigo, com 10 minutos sai todo cagado.